Olá, você que está nos assistindo aí pela nossa BNews TV. Estamos voltando com mais uma temporada do nosso Fato e Opinião, que é o nosso produto de política aqui, o multimídia da nossa BNews TV, que também é podcast, audiovisual. E a gente retoma, eu, Victor Pinto, meu colega Eliezer Santos também aqui, nós dois editores do bnews.com.br, com esse projeto que vai fazer entrevistas, vai tentar descomplicar um pouco o papo sobre política. Eu digo que a gente brinca que é a mesa de bar. Aquele papo de mesa de bar que você pode conversar tranquilamente sobre política, que o outro lado com certeza vai entender esse assunto que é sério, mas que o povo também precisa compreender o que está acontecendo nos meandros desse campo político e também agora do campo da eleição de 2022. Tenho a satisfação de reestrear essa nova temporada, começar essa nova temporada com ele que está aqui, Lúcio Vieira Lima. Tudo bom, Lúcio? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer enorme, né, de ser entrevistado por vocês, dois jornalistas premiadíssimos, vocês todos sabem, competentíssimos, e que é você e o nosso Eliezer, né, que é uma figura maravilhosa. Então, e bom para a Bahia, que está de volta o Fato e Opinião. Certo? Porque faz falta realmente, quando vocês lançaram o projeto de ter um espaço para se discutir política e efetivamente a política, né, foi uma alegria muito grande para mim e para o nosso meio. E estava verdadeiramente, mesmo que foi pandemia para lá, pandemia para cá, então vocês não puderam deslanchar totalmente, mas deixou saudade. E fico feliz de estar aqui nessa reabertura, reinauguração, certo? Do programa, para minha alegria. Vou lá, primeira pergunta eu vou deixar a cargo do meu colega Eliezer Santos. Eu queria só saber o seguinte, você fala que isso aqui é mesa de bar. Mesa de bar é mesa de resenha, de fofoca, que fala-se coisa que não pode ouvir, né, e tal. Então aqui não pode ter isso não, então aqui é uma mesa de bar. Vai depender do entrevistado. Se o entrevistado quiser liberar algumas pimentinhas aí, uns acarajés. Isso aqui é água, porque mesa de bar também, você fica bêbado e fala tudo, né? Você sabe que o cara quando tá bêbado, dizem que fica rico, valente e corajoso. Não, rico, valente e invisível. Entendi. Então a gente vai lá e começa a querer paquerar e a mulher lá vendo tudo e filmando e fica todo mundo valente. E aqui comer água, eu vou ficar frouxo. Não vou ficar valente, não. Beleza. A ideia de ser mesa de bar é também para descomplicar, né? Para quem estiver em casa ouvindo a gente, né? Ouvindo o podcast ou assistindo a gente, que torne o assunto prático, né? Perfeito. Então eu queria começar talvez com um assunto mais importante, mais recente, que foi a decisão do MDB de caminhar com o grupo do governador Rui Costa, defendendo a candidatura de Jerônimo Rodrigues ao governo do estado. Mas assim, eu não queria falar só disso, né? Para a gente começar, até para fazer uma linha do tempo, que essa aliança do MDB com o PT foi uma espécie de contragolpe, porque o PT perdeu a relação com João Leão e o PP na Bahia. Então, eu queria, antes de tudo, até antes da gente entrar nesse processo da eleição, Lúcio, queria te ouvir como uma liderança de um partido importante, como é que você está vendo todas essas mudanças, esse vai e vem, João Leão sai de um lado, vai para o outro, o MDB sai de um lado, vai para o outro, como é que você está vendo essa arrumação e a minha grande curiosidade ainda vamos ter alguma virada? Olha, primeiro, da política até as eleições? Primeiro, como sempre, eu gosto de ser direto nas coisas, até porque é o objetivo do programa. Então, eu faço a política, falo com retidão. Primeiro, eu quero lhe fazer um concertozinho, que o PMDB não mudou de lado. Nós estávamos na prefeitura, apoiamos Bruno Reis. Quando nós já apoiamos Bruno Reis, nós não sentamos para dizer, venha nos apoiar e já fica certo que você vai apoiar o candidato do DEM à época, hoje União, o candidato Neto, certo? Então, nós não saímos nada, tanto é que na eleição anterior nós já apresentamos um candidato próprio ao governo. João Santana. Então... Que só me chamava de rock. Então, pronto. Toda entrevista que eu fazia, João Santana só me chamava de rock. Então, nós estamos onde sempre estivemos. Né? Se você fala o outro mudou, que veio para cá, é outro problema, porque ele estava realmente no mesmo projeto. E eu sempre dizia, em 2024 estaremos com Bruno Reis, já anuncio com dois anos de antecedência, porque nós construímos um projeto, certo? E estávamos executando juntos, né? Infelizmente, o prefeito achou que, ao nós optarmos
pelo que nós pensávamos, naquele momento pensamos ser melhor para a Bahia, estava rompendo com ele. Então, eu não rompi com Bruno Reis em termos políticos, não. Ele que rompeu, no caso, quando resolveu demitir indicações conquistadas nas urnas pelo MDB, ao construir, ao fazer parte de pensar as políticas públicas e depois executá-las. Então, dito isso, reafirmo. Não mudei, não saí de lado, estou no mesmo lado que eu estava, no caso, apoiando Bruno Reis como prefeito e lançamos uma candidatura própria para um projeto do MDB. Pronto. Dito isso, você fala, vai haver algumas mudanças? Esse era um problema que vocês sempre me perguntavam. Lúcio, quando é que vai definir, né? Ou quando é que vai anunciar o apoio do MDB a esse ou aquele? Eu digo, a política baiana está parecendo aquela novela que dizia que cada mergulho era um flash. Era Maramanzã, o clone. O clone. Está reprisando agora então, pronto. No Piscinão de Ramos, cada mergulho é um Porque flash. você veja, imagine como é que foi, como é que iniciou. João Roma estava com o candidato do União. Depois disso, saiu para ser ministro, aí houve um rompimento, né, etc. Já mudou a política da Bahia. Aí depois veio o PRB. O PRB, uma hora, está com o candidato do União, né, e depois está com o candidato de Bolsonaro, que é Roma, etc. Já mudou a política. Aí esse partido vem para cá, vai voltar, esse não vai para lá, etc. Aí vem o ex-presidente da Assembleia, vai sair de lá e vem para cá. Então, são tantas mudanças que nós temos que esperar até o último minuto para tomar a nossa decisão. Porque como é que nós iríamos? É só você ver. Qual era a chapa de Wagner? Era Leão, era Otto e Wagner, quando era candidato, né? Aí o adversário deles diziam que era uma chapa velha, certo? Ou seja, era uma crítica àquela chapa. Então, se o meu critério for a idade da chapa, então eu não iria para lá e viria para cá. Concorda? Certo. Aí tem a mudança. Vem para cá Marcelo Nilo e vem para cá João Leão. E para lá vai Jerônimo e Geraldinho. Então, o que era dito que era velho lá ficou novo. O que era dito que era novo cá ficou velho. Se o meu critério, o critério do MDB fosse a idade, então eu segui a orientação do candidato do União. Fui para uma chapa de novos. Concorda? Então ninguém pode acusar o MDB de nada, que foi tudo muito feito às claras, etc. Aí, até agora, o União, o candidato do União, não indicou seu vice. Ora, nós vamos já apoiar uma candidatura ou um projeto ou uma chapa? Como é que eu poderia apoiar aqui o candidato da União se nem chapa tem completa? Será que o vice, por exemplo, se eu sendo vamos colocar assim, alguém que é de esquerda, não estou dizendo que sou eu, não, falo de esquerda absoluta, etc. E está apoiando o projeto. Se de repente o vice vai ser alguém de direita, será que eu ficaria incomodado? Então como é que eu vou apoiar se eu não sei qual é o time de lá? Certo? Então, e eu dizia sempre, eu estou conversando com todos, nós vamos ver o que é melhor para a Bahia, quem vai acatar as nossas propostas, a questão da nominata e etc. Né? Então eu concordo com você, ficou difícil. Desde lá atrás, uma hora Lula não ia ser candidato, certo? E aí o candidato do DEM à época estava com a mão na taça. Concorda? Totalmente eleito, etc. Tal. Quando saiu a candidatura do Lula, que aqui na Bahia é imbatível, certo? Aí animou a candidatura do PT, certo? E a candidatura da União começou a se preocupar. Por quê? E aí veio o discurso da não haverá nacionalização, certo? Como não haverá nacionalização? Nacionalização não há nas eleições municipais, certo? Até porque, quando falo máquina, uso da máquina, na eleição municipal, a máquina que é a prefeitura. É a prefeitura, porque é quem vai nos redutos dos vereadores, sim. etc., quem faz obra, quem faz isso e tal, então tem influência. Na eleição estadual, é a máquina do Estado, porque, vamos lá, se legitimamente um prefeito vem pedir uma pavimentação,
no interior da Bahia. Quem é que pode fazer essa pavimentação? O Estado. O Estado. Sim. Porque a prefeitura só tem uma usina. Aí o prefeito chega aqui e diz, eu queria um asfalto para tal. Pega ali um saquinho, vai na usina e pega 1 quilo de asfalto, certo? Porque não tem como fazer, né? Então, com isso, se terminou se consolidando a candidatura do PT, certo? E aquela candidatura que era dito favorita, passou, no primeiro momento, para uma eleição que era ganha para uma eleição disputada, certo? Depois veio esse episódio que você narrou do PP ir para apoiar lá, PP e Marcelo Nilo, né? Aí voltou a ser uma candidatura forte, já ganhou. Aí veio o MDB, né, para cá, e aí agora novamente voltou o PT a ter sua candidatura como favorita, certo? E aí eu discordo também, negócio de contra-golpe, de golpe, não tem golpe nenhum. Qual é o golpe? Porque eu não luto, dizem que eu luto sumô quando eu era gordo, certo? Eu não sou capoeirista, não sou judoca, não sou karateca, certo? Qual é o contra-golpe que vai dar e golpe que vai dar? Ninguém sofreu golpe nenhum, nós estamos fazendo política. E é isso que tem que ser dito à população, porque aí começa aquela fase de ofensa, fulano isso, fulano aquilo, quando é bom de um lado presta, quando vai para o outro não presta, aí é complicado. Mas, Lúcio, como é que foi esse processo de convencimento, por exemplo, de Geraldo Júnior? Para Geraldo Júnior topar, romper com a ACM Neto, fazer aquela manobra de se reeleger presidente da Câmara e aderir, de fato, a vice. Porque os apoiadores de ACM Neto, quando nós conversamos, os bastidores falam, o MDB hoje não tem mais expressão, Geraldo Júnior não tem essa capilaridade eleitoral toda, no comparativo ao PP e a João Leão, quando fala do golpe contra golpe. E agora sim, o que eles sentiram realmente foi a presidência da Câmara, porque você tem ali do lado da principal máquina hoje que serve a ACM Neto, que é a Prefeitura de Salvador, presidente da Câmara, um hoje rival, adversário, tanto que sentiram que entraram com a DPF no Supremo. Então, como é que foi esse processo todo de convencimento de Geraldo, de vocês aderirem e sentarem na cadeira de vice, e como você analisa esse, vamos colocar assim, desdém de que vocês não têm essa capilaridade eleitoral toda? Primeiro, vamos colocar aqui que você usou termos que eu discordo. Sim. Adesista, aderiu, não aderiu nada. Foi apoiar um projeto, teve convencimento. Então, adesista é aquele que adere a alguma coisa, né, sem razão nenhuma. Não houve adesão, houve uma aliança, onde o PMDB mantém seus princípios e o PT e tal, e faz isso. É diferentemente, inclusive, quando você faz, esse que é o grande problema, você faz uma aliança, como nós tínhamos com apoio a Bruno Reis, então pensa que nós temos que obrigatoriamente apoiar o candidato do prefeito Bruno Reis. Isso aí é cooptação, né? Não é o nosso caso. Geraldo, vamos fazer justiça, Geraldo, e aí eu vi no próprio blog do Bocão, em outros blogs, quando eu perguntava a Geraldo, como é que vai ser se o MDB, né, apoiar o candidato? Era questão de Geraldo e Fábio Vilas Boas, dois nomes aí. Isso. Né? Primeiro, eu dizia, quando o Geraldo começou o processo lá atrás, há mais de um ano, eu perguntei a Geraldo, se o MDB tomar uma decisão diferente do que seja, qual é o seu caminho? Sou homem de partido, PMDB é minha casa, vim para o MDB, né, inclusive com o prefeito ACM Neto à época, concordando, todo mundo abençoou, certo? Né? E quando você perguntava a ele, ele dizia o quê? Vou lutar internamente com todas as minhas forças, né, para levar o MDB para Neto. Certo? Eu nunca vi nenhuma fala de Geraldo, nunca vi nenhuma publicação atribuída a Geraldo, em que ele dizia, se o PMDB for com o PT, eu rompo e vou com o Neto. Da mesma forma, o Fábio Vilas Boas dizia sempre, vou trabalhar internamente, né, para levar o MDB para apoiar Wagner, certo? Isso aí foi feito às claras. Por que então o que você chama de lado de lá, sei lá o que for, não disse antes, Geraldo, tá ruim isso aqui.
Você deu uma declaração logo que se o PT for para lá, você rompe. Mas houve ali uma tentativa de Neto, de Bruno, de acelerar o processo de convencimento do MDB para que Geraldo ficasse no partido? Veja bem... Houve algum movimento deles nesse sentido? Veja bem, mas só responder aqui, depois a gente vai, que você estava dizendo. Como é que foi o processo de convencimento? Nós, o partido, estava conversando. O que é conversar? Conversar com lideranças políticas, com prefeitos, com vereadores, com isso e tal. E chegou a sair até uma nota dizendo: estamos fazendo as consultas e está afunilando o processo. Eu me lembro que saiu uma nota dessa que eu declarei e não sei qual foi o site. E aí fala, como é que está o placar? Eu digo, não se trata de placar. O que nós observamos é que onde o MDB... Acho que foi comigo que eu fiquei brincando com o negócio da Bolsa das Apostas. Que a gente ficou de 0 a 100, de 85%. Pronto, exatamente. Foi comigo. Exatamente. Um sábado, antes de você anunciar a Geraldo. Não, essa aí foi outra coisa. Eu estou falando em termos de análise, de conversas, como se deu a negociação e tal. Sim. Eu disse, olha, em municípios em que o PT é adversário, querem que o MDB vá com o candidato da União. Em municípios que o DEM aniversário, né, que na época era DEM, querem que vá com o PT. Agora, e como é que decide isso? Olha, isso aí não decide só numericamente. A gente decide pelas conversas de opinião. Eu digo, uma unanimidade é que o Lula é muito forte. Uma unanimidade é que o Lula tem uma influência enorme na eleição. Uma unanimidade é que o eleitor no município de cada um, que ia ficar impossível pedir voto contra Lula, contra os candidatos de Lula. Então, isso foi um peso muito forte dentro do MDB, porque até aqueles que desejavam, por questão da política local, reconheciam a força do PT, reconheciam a força de Lula. Então, quem está à frente de um processo, como eu estava na condição de presidente de honra do MDB, né, eu tenho que levar em consideração tudo. Não é uma tabela que faça, você vai votar em quem? Você não tinha prévia, não tinha, é um processo de ouvir, né? E assim foi feito. E chegou um momento em que nós falamos também da questão da nominata. Eu desafio falar o nome que foi colocado para compor a chapa do MDB, certo? Pelo candidato do União. Desafio. Geraldo não era o nome? Não, Geraldo era do MDB, pelo amor de Deus. Né? Aí também tem. E isso tiveram outros também que diziam esse aqui, tal, né? Então, aí você fala, Lúcio, e por que você quer a nominata? Você é o partido, não é seu partido, então você vai apoiar com o quê? E eu explico, porque eu gosto de explicar pro ouvinte, para quem for assistir, saber com tranquilidade tudo. Na eleição anterior, quando tinha a coligação, como é que funcionava? Você tinha coligação proporcional e tinha coligação majoritária. Então, em 2010, Gedel colocou a candidatura dele para governo. Para ele buscar o apoio do PR de César Borges, que foi senador dele, para buscar o apoio do PTB, né, de Benito Gama, e que foi o Edivaldo Brito foi o candidato a senador, formou-se a chapa, né? Então, eles exigiram, quando eu falo exigiram, não é em termo pejorativo, não, é para mostrar que tem que ter, os partidos têm que ter, o acordo só é bom quando é bom para todo mundo, né? Eles colocaram que era fundamental a coligação na proporcional, certo? Ou seja, eles cederam a coligação na majoritária, dando dos 2 senadores, e o MDB cedeu a coligação na proporcional, e com isso, nós que faríamos 4 deputados federais, fizemos 2. E o PR e o PTB viabilizaram as candidaturas dele, certo? Agora, você se lembra que você tinha, nas chapas, diversos partidos que apoiavam, você podia formar 2, 3, 4 coligações. Isso. Então você tinha na matemática, não, você vem para cá no Japoiaba Federal e nós vamos fazer a coligação partido A com partido B, era aquela conta geral para decidir quantas coligações ia ser, etc, etc. Com o fim disso, então,
nós vamos para a coligação majoritária, né? Damos o nosso tempo de TV, damos a nossa militância, certo, etc. E, como eles não têm a proporcional para fazer, o que é que os partidos políticos pedem? Todos. Então você ajuda na majoritária, certo? Ou na majoritária, na proporcional. Até porque todo mundo quer se filiar no partido do candidato a majoritária, governador, porque acha que já na legenda faz candidatos. O PT na eleição passada fez quase 4 deputados no 13, 3 de pouco. Só Entendeu? pela legenda. Só pela legenda. Vota no time de Lula, vote no 13, é o 13, governador 13, 13, 13, 13, e aí estourou. Ninguém esperava. A bancada do PT anterior esperava todo mundo perder a eleição. E depois, de repente, cresceu. O Rui Costa teve 77% dos votos na Bahia e o Haddad teve 72% dos votos na Bahia, com o Lula detido. Mostrando assim a força que é do Lula e do partido. Certo? Então, foi dito isso. Aí quando trouxe, e aí teve diversos compromissos. Tem que fazer a chapa, ajudar na chapa do PDT. Tem que ajudar na chapa do PRB. Tem que ajudar na chapa do PSDB e tal. Quando veio o PP, tem que ajudar na chapa do PP, porque houve essa negociação legítima. E aí vocês foram pro fim da fila de ACM Neto, né? Talvez porque e nesse período todo, né, se falava nome, etc., mas não vinha, não chegava. Eu me lembro que a gente falou da candidata de Barreiras, a Marisete, a esposa de Zito. Sim. Né, que chegou até ser muito cotada para ser vice de ACM Neto, por ser mulher, por ser na região oeste, etc. Né? Então nós falamos, olha, a Marisete, uma grande candidata, né? Mas foi por união, entendeu? E isso foi, então. Chegaram a apresentar então, todo nome que vocês sugeriam para poder entrar no MDB... Acabava não vindo. Não indo. Mas isso às claras. Eu volto a dizer, isso às claras. No final, os nomes que sugeriram foram nomes de... Sei lá, nem sei. Não foram esses nomes, mas para ilustrar. Zé da Melancia, né? João da Farofa, certo, né? Que foram nomes que podem ser liderança de bairros, etc., mas que você não via densidade, não pegava. E eu tinha a determinação de Brasília que queria eleger deputado federal. Por quê? O deputado federal, a votação de deputado federal é responsável pelo fundo eleitoral, pelo tempo de TV e principalmente de atingir a cláusula de barreiras, superar a cláusula de barreiras, que você teve na eleição passada já uns 6 ou 8 partidos, não sei, que tiveram que, não é desaparecer, porque apenas não tem acesso à TV, não tem acesso tal. E tem que ser como os Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos é? Tem 300 partidos. É como se fosse uma empresa. Montou o partido, está lá. Agora, vai disputar a eleição sem dinheiro, recurso público, sem televisão, sem nada. Se atingir um percentual de votos, ele então se firma como partido. Aqui não. Aqui a pessoa sai, qualquer partido já recebe dinheiro, já isso, daquilo. Então, em determinado momento, o Congresso aprovou na legislação a cláusula de barreira que, para continuar tendo acesso a tempo de TV, para continuar tendo recurso público, teria que ter, né, um percentual de votos em estados, um percentual de deputados. Eu não me recordo bem aqui, mas aí é só vir no Dr. Google que todo mundo pega, né? E isso vai aumentando, certo? Então eu tinha um compromisso com a direção nacional do meu partido, certo? Ou você tinha um risco de perder o controle do partido também? Não, veja bem, logicamente, eu vou dizer, todo mundo sabe da nossa força no MDB, pela história que temos lá, e por laços de amizade, certo? Mas na hora... tentaram tomar o partido de vocês? Tentaram há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, e na eleição especificamente... Nas 2 eleições passadas para cá, tentaram tomar o MDB. Aí foi abertamente, era na base do Odá ou desce, certo? Né? Não foi nada de diferente, não, né? Iam direto a Brasília, você sabe como é. Teve um movimento lá dos
esvaziar o partido para que eu saísse também, certo? Você fala daquele movimento dos prefeitos, né? Não de prefeitos não, tirando os deputados estaduais, tirando isso, tirando todo mundo, para eu não ter chapa, etc, né? E como se eu tinha que sair, senão eu não me... Chegaram a cogitar você ir para um outro partido, para poder ser PHS, depois terminou o PHS não ficando, nem o PHS ficando, que eu dei uma declaração até que deram muita risada, que eu disse, olha onde queriam que eu amarrasse meu jegue, certo? Porque vinha pra cá que você se elege e tal. E eu dizia ali, naquele momento que eu passava aquele perrengue todo, aquela toda, eu dizia, eu tenho que ser candidato. E eu tenho que ser candidato pelo MDB. Porque se eu não for candidato, se eu mudar do MDB, se eu mudasse do MDB para um outro partido, ou se eu não fosse candidato, como é que eu ia encarar meus filhos? Como é que eu ia encarar minha família toda? Como é que eu ia encarar vocês, jornalistas? Como é que eu ia encarar meus amigos? Como é que eu ia encarar no espelho a mim mesmo? Porque na hora que você me perguntasse, por que você saiu do MDB? Eu ia responder o quê? Eu saí por quê? Porque eu estou reconhecendo que eu sou culpado e quero me eleger para ter alguma vantagem lá em Brasília, para ter um foro que seja. Seria uma admissão de culpa. Né? Então, perante mim mesmo. Eu tenho essa formação de meu pai, certo? Eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu não procuro atalhos para chegar onde eu quero chegar. E eu faço os enfrentamentos. Eu digo sempre que na minha vida eu nunca pedi a Deus para dizer, Deus, faça isso por mim. Ou se eu tiver uma dificuldade, Deus, não faça que aconteça isso. Eu sempre digo a Deus nas minhas orações, que é quando eu tomo meu banho, que é a hora que eu choro, é a hora que eu oro, que eu rezo. Eu sempre digo, Deus, me dê força para os enfrentamentos. Certo? Me dê força para que eu não fraqueje. Certo? E essa força eu tenho. Resiliência, o que seja, essa força eu tenho. Uma coisa me chamou a atenção. Você chora durante o banho, Lúcio? Eu choro. É o momento que você é o momento que eu tenho descarrega. É o momento que eu tenho para mim, porque eu não me acho que eu tenha, por exemplo, se eu tiver com algum problema, eu não tenho que levar esse problema para meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos, certo? Agora, eu não sou super-homem. Eu não vou dizer também que eu não sinto nada. Certo? O que eu preciso de quem está ao meu lado esteja forte, né? Para que eu então fique forte. E a maneira que eu tenho que quem está ao meu lado fique forte é que saiba que eu estou forte. Então né? Eu queria aproveitar esse momento para fazer o seguinte. Você comentou eleições anteriores e eu até falava isso com o Vitor. Em 2018, o MDB, desde 2016, o MDB viveu um inferno astral aqui na Bahia. Vocês tiveram situações... Não, o MDB não. A política viveu o inferno astral. Sim, mas aí o que eu quero colocar... A política viveu, o MDB nacional, outros partidos. Tanto é que o MDB saiu, você fala, Lúcio, você é um deputado, não se elegeu. Tudo bem, eu era tal. A bancada do MDB em Brasília era 60, ficou 30. Então eu tô na média. Era cortou metade, cortou tudo. Porque não tem meio deputado. E isso foi no Brasil todo. Deixa o homem terminar de molhar o bico, vá. É o seguinte... Toma água aí. E aí, vocês tiveram situações para enfrentar com a justiça, houve um esvaziamento do partido, vocês foram considerados praticamente leprosos na política baiana, as pessoas se afastaram de vocês. E aí o que eu quero saber é o seguinte, como foi o sentimento agora, 2022, vendo ACM Neto e Jacques Wagner, representantes de dois grupos importantes, indo até a casa de vocês, uma expressão que a gente usa no bastidor, né? Beijar a mão, negociar apoio. Qual foi o sentimento, assim, do coração, do Lúcio? O que foi que você... A alma lavou. Ficou de alma lavada. Não, peraí. Como diz o Dorico Paraguaçu, de alma lavada e enxaguada? Não. Até porque minha alma nunca foi suja. Então a gente só lava o que tá sujo, certo? Então não foi alma lavada nada. Eu fiz um trabalho de paciência, resiliência. Tudo que você disse aí é verdade, certo? Quando você fala amigos deixaram, não, os amigos não me deixaram. Quem me deixaram era quem não eram meus amigos. Era quem me tinha como alguém para servir a eles, certo? Então, amigo não me deixou. Meus amigos estão todos comigo e eu aproveito sempre para agradecer. Aproveito a audiência de vocês. Você quer citar nominalmente algum deles aqui? De quê? Que não abandonou você. Oh, meu Deus, de política que você fala? Sim. Carlinhos Sobral, um gigante prefeito lá de Coronel João Sá, certo? O prefeito de Acajutiba, Beda de Ubaitaba, liderança na época, e tantos outros que se eu for citar assim, eu vou cometer injustiça né? séria. Carlúcia de Barreiras, meu Deus do céu, uma guerreira, mulher retada.
né? Leal, entendeu? Porque não era com Lúcio, não, também. É leal com o MDB, com o partido de todo mundo. O partido passam por momentos ruins, passam por momentos bons e é sempre partido. Quer dizer, então, que se você está na sua família, seu pai está bem, está com recurso, dando boa vida, comprando para você, mandando para o cinema, lhe dá um carro e tal. Aí depois seu pai tem algum entrevero, quebra. Deixou de ser seu pai? Não. Você deixou de ter amor por ele? Jamais. Ele deixou de ter amor por você? Então não é isso. Isso é a vida como ela é, eu digo sempre, esqueça que política é diferente, é uma atividade diferente, porque o material humano é o mesmo, o material da política é o mesmo, ser humano, é mesma coisa de casamento, eu acho graça quando eu vejo, meu casamento vai ser diferente. Eu não vou deixar cair na rotina. Qual é a rotina que não vai deixar cair? Vai fazer sexo em cima, pendurado no lustre? Vai fazer sexo em cima do armário? Certo? Muda. O potencial, todos têm o mesmo potencial. Mas aí eu quero fazer uma provocação. Provoque. Em 2018, sim, a Semineto não foi candidato ao governo, foi Zé Ronaldo. Pois é, Ronaldo, isso. Mas numa entrevista, eu me recordo que a Semineto disse, quando todo mundo perguntava, o MDB, Zé Ronaldo, você aceitaria o apoio do MDB? Zé Ronaldo falou, a gente não descarta apoio e tal. Mas quando foram não teve um até que... não, tem razão. Quando fomos perguntar a Semineto, ele disse, se o candidato fosse eu não queria o apoio do MDB. Pronto. E quando ele entrou na sua casa para conversar, negociar, isso não lhe veio à mente? Não veio à mente, até porque você viu que ele cometeu um equívoco. Porque se o candidato fosse ele não queria o apoio. E agora o candidato é ele e ele quis o apoio. E mudou o que o MDB? Lúcio está aqui. Gedel está aí. O MDB está aí. Então, você sabe, não é alma lavada. O que veio foi eu dizer ao povo, dizer, olha, o processo foi político. Certo? Naquele momento era interessante, né, em atacar. No tipo aquele ditado, como é que fala? Quem não sei o quê. Não, quem esculhamba não, é quem desdenha. Quem desdenha quer comprar. Isso. Certo, né? Então não tenho nada disso. O que eu tinha, meu irmão, que me dava força, eu tinha meus filhos, eu tinha minha mulher, tinha minha família, meus amigos, certo? Que sabe o que eu sou. Sabe a forma que eu sou, sabe o amigo que eu sou, sabe o companheiro que eu sou na política. Eu desafio alguém dizer que eu dei minha palavra e não cumpri. Eu desafio alguém dizer que eu deixei um companheiro para trás. É esse jeito meu que me fez resistir e tá aqui hoje falando de apoio. Se fosse outro, estava entrado em depressão, estava embaixo da cama, tinha largado tudo. Eu não tinha por que fazer isso. Eu não tinha por que fazer isso. E como foi, né, o trato de Wagner? Então o que é que acontece? Então eu não senti negócio de alma lavada. Viu? Tá vendo você que veio pra cá? Tem nada disso. A coisa ocorre naturalmente, certo? Você separou de sua mulher. Quando você resolve voltar, você vai ficar, viu? Ela vai dizer, você viu que tá voltando, o cachorrinho tá vindo aqui atrás. Não, pô, você vai, você conversa, você namora. E quando chega lá, né, para se manter um casamento, né? Tudo você convive, sem ficar cobrando, né? Então, aconteceu, tanto é, você pegue, por exemplo, o exemplo de João Galberto. João Galberto deu uma declaração na época que se fosse o MDB, se fosse para a chapa, que ele não apoiaria tal, se coligasse. Recentemente, João Galberto, né, que gostaria de ser vice-governador na chapa de Neto, né? E aí eu não me envolvo porque é aquilo que eu digo, eu não dou ouvido à fofoca, né? Todo mundo diz que Neto tinha compromisso com Zé Ronaldo, compromisso com Marcelo Nilo, compromisso com João Galberto, compromisso com Belitani, compromisso com Félix Mendonça. Não diz respeito a mim, quem sabe o compromisso são eles. Comigo ele não fez compromisso de me dar lugar na chapa. Isso eu posso dizer. Nem eu pedi. Certo? Apesar de ele ter dado uma declaração que o MDB era um partido que tinha todo o direito e condições para pleitear. Tá dito, né? Então João Galberto, em determinado momento, e que eu dizia de público, e volta aí aquela história da chapa, né? Se for João Galberto, o MDB tá fora, certo? Você fala, é dando troco na declaração que ele disse? Não, não é dando troco, é um negócio lógico. Se eu não servia para ser apoiado, como é que eu vou servir para apoiar aquela pessoa? Certo? Aí, sim, né,
logicamente, ele conversando com os amigos, refletindo, ele deu uma declaração, foi pública, publicado, que o PMDB é muito importante, que os irmãos Vieira Lima são figuras bem articuladas, que ainda tem voto, que tem prestígio e que ia fazer muito bem na chapa, certo? Né? Então, com isso, eu não obriguei ele a dizer isso, ninguém obrigou, então o que vê é um reconhecimento, o que vê é dizer que foi exagerado o que as opiniões que deram no momento talvez de paixão, certo? Né? E quando eu vejo isso, aí sim eu dou risada. Aí eu dou risada. Quando eu vejo dizer, não, tá com apoio de fulano, certo? Eu digo, mas Beltrano não queria meu apoio. Tá com apoio de ciclano. Mas fulano queria meu apoio, certo? Aí eu dou risada, não é a risada de alma lavada, é risada para mostrar o que é a vida, meu Deus. Será que a pessoa não pode dizer, não, fui buscar o apoio e não tive, né? Mas respeita aquele. Eu vou dizer a vocês que João Leão não tem peso um peso enorme, né? Eu vou dizer que Marcelo não tem peso, não tem partido, agora eleitoralmente tem, certo? Eu vou dizer que não foi uma boa conquista de Neto, certo? Não vou. Então, e agora o outro lado tem que ser igual, né? Marcelo, numa entrevista, disse que naquele programa que ele tem, na podcast, internet, será que é essa coisa, né? Ele disse que o PMDB não é essa grande coisa, não poderia ser, tal. Aí o Futuca respondeu, eu não estou entendendo, se não é grande coisa, porque ele esteve no partido comigo, inclusive, 2, 3 vezes, pedindo para se filiar, para ser candidato isso. Aí isso é uma agressão? Não. Isso é uma resposta devida. Você está dizendo que Marcelo Nilo procurou o MDB para se filiar? Procurou? O espaço. Na época, eu acho que Marcelo Nilo, o que o Lúcio está me dizendo aí agora também, Nilo estava querendo ser o vice de Neto. Inicialmente vice de Wagner, segundo o vice de Wagner. No início, lá atrás. E estava tentando encontrar um partido que pudesse pavimentar essa empreitada. Isso. O MDB foi um deles? Foi. Não foi, 2, 3 vezes. Não foi público, foi lá no PMDB, certo? Aí você fala, e o que é que tem? Não, o que eu digo é o seguinte, então, como é que depois diz, por uma questão meramente política, dizer que o PMDB não é essa Coca-Cola toda, certo? Então, isso... E aí eu tô Ronaldo também lhe procurou? Procurou, teve comigo no MDB também, teve só comigo não, teve com o Gedel na casa de Gedel, Marcelo teve com o Gedel lá na casa de Gedel, certo? E isso era de público, saía nos blogs. Nunca fiz nada em Cafu, em pé de escada, não. Certo? E eu falo aqui como ser humano, não é possível, minha gente, que minha mulher, eu vivo 34 anos com minha mulher. Certo? É tempo, viu? 35 vai fazer agora, né? É linda, maravilhosa, bacana, melhor mulher do mundo. Amanhã eu separo, certo? Eu tive 34 anos para descobrir que ela não coisava e vou sair falando mal dela? Certo? Então, pô, teve aí, como você fala, em 2000 quanto você falou que não queriam apoio? 18. Em 2018 não queriam apoio, né? E descobriram agora que querem o apoio que a gente serve. Então, se a gente serve agora, é porque houve um erro de avaliação lá atrás. Porque não mudou nada. Agora você tocou no assunto. Eu emagreci só. Se é a razão de não querer meu apoio porque eu estava gordo na época, tudo bem. Mas veja bem. Gordofobia, será? Gordofobia, só pode ser. Você tocou no assunto aí. Todos os assuntos pode tocar. Gedel. Você falou meu irmão Gedel, querido, que eu amo muito, competentíssimo, preparado, grande articulador, certo? Apenas não está, logicamente... Eu ia tocar nesse assunto. Eu ia tocar nesse assunto. Ele continua como um articulador, de fato. Por mais que lá no evento do MDB eu estava, quando o MDB anunciou o apoio à base de rua, eu estava lá naquela salinha apertada, que é suando. Partido Pobre, né? Não é partido que anuncia ali. Que tem um e Gedel estava lá. Num determinado momento que eu fui conversar com o Gedel, até para saber se ele queria se posicionar, se manifestar sobre o assunto, chegou, não... Passei aqui por acaso, eu sou um curioso. Tem uma reunião aqui em cima. E é verdade. Eu sou um curioso da política. Tudo bem, até respeitei o momento dele lá, não querer conversar com a imprensa, ok, beleza. Mas a gente sabe que nos bastidores ele está ativo nessa articulação política.
Como é que tá essa convivência de Gedel, essas reuniões? Como é que tá a atividade dele? Veja bem, você tem amigos de escola que mantém até hoje. Tenho. Mas você foi para o jornalismo. O outro foi para engenharia. Para engenharia e tal. Com certeza, quando você liga para ele, é no aniversário. Se você não tem uma vida comum, sai com ele, etc, né? Porque senão, se você for ligar todo dia para ele, como é que tá, tudo bem? Tá bacana. No outro dia você não vai ligar, como é que tá, tudo bem? Bacana. Você vai ligar para dizer, como é que tá minha tia no Natal? Aí você tá doente, você vai lá, dorme no hospital com ele e tal. É assim que funciona. Amizade é aquela que eu pelo menos, funciona assim. Eu tô 20 anos sem ver meu amigo. Se ele me ligar e dizer, vem aqui trocar o pneu da minha bicicleta, eu largo tudo e vou trocar o pneu da bicicleta. Agora, o que eu não vou ficar ligando todo dia vai perguntar se o pneu da bicicleta dele furou. Porque não tem conversa. Não dá. Então, lógico, aí o nego pergunta pra mim, por que você não tá indo nos eventos, etc? Eu não tô indo porque eu larguei de ser deputado. Quando você faz uma lista de convites, vai ter uma lista de postos do presidente do tribunal. Como é que faz primeiro? Manda para as autoridades. Não é isso? Que você tem um cerimonial. Aí o cerimonial manda para deputados, prefeitos, etc. Você deixa de ser jornalista, certo? Aí um político ou um artista vai dar entrevista coletiva. Vai lhe chamar? Você não é jornalista. Certo? Né? Então, quando ficam a cobrar, a dizer, e aí eu volto a dizer, na maldade humana, de uma maneira pejorativa, como fosse, o cara tá cuidando da vida dele como eu tô cuidando da minha. Ele volta ativamente para Não, nem ele volta ativamente para política, nem eu volto ativamente para política. Eu já declarei que é mais fácil eu andar nu pelas ruas de Salvador do que eu ser candidato a algum cargo eletivo, certo? Olha, não quero política. A gente flagrar você. Se vai sair. Não, o problema não é se você me flagrar nu sair no BNews, é você se apaixonar. Esse que vai ser o problema. Certo? Perde não. Esse que vai ser o problema, tá entendendo? Sim. Por quê? E também, meu irmão, eu tô querendo. Existe uma renovação, claro, até temporal. Até temporal. Veja quem são os companheiros de Gedel, do MDB e tudo mais, etc. E de todos os partidos. Não tem jeito. A fila anda. Então não adianta você querer ficar indo contra a fila. Agora você não pode também. Eu, por exemplo, se eu tenho uma vida política, se Gedel tem uma vida política, se um amigo meu me procura, um amigo que eu digo, um político, um liderado, qualquer coisa dessa, para se aconselhar, você não lhe recebe minha casa, estou fora da política. A política você não pode sair assim não, porque eu tenho gente que voltava em meu pai, né, que brigou com o pai dele para acompanhar, que brigou com o tio, que brigou com isso, né? E eu não posso dizer assim, a política de antigamente, e eu herdei muito disso, não é como a de hoje. A de hoje você diz que o cara é descarado, ladrão, o que seja, e no outro dia é convidado para ser vice. Entendeu? E aí eu me chateio quando vão para cima de Geraldinho, que Geraldinho traiu o quê? Então, eu até me solidarizo com os vereadores, que foi 35 votos. Votaram e assinaram a ata depois. 35 traidores? Não, na minha ótica, não. Até porque nunca digo que ninguém me traiu. Tomou uma opção que achava que devia tomar. O que eu posso dizer é, eu não faria isso. Mas eu não posso dizer que fulano está errado. Certo? Eu posso dizer que não seria minha opção. Então me solidarizo com os vereadores justamente por isso. Porque na hora que fala que Geraldinho traiu, então vocês são 35 traidores. Olha, e não é. Essa mesa de bar tá se alongando muito tempo. Ah, tá vendo? Aqui Essa demais. Porra. Tem então, alguma pergunta? já vi que isso aqui não é bar, é boteco. Fecha cedo. Tem que fechar a conta, pedir a conta, passar a régua. Eu falo demais, a verdade é essa, mas eu me empolgo, né? Quando o tema é falar a verdade. O tema é ser sincero, é ser coerente. Aí eu falo demais. Eu tenho uma última questão, coisa breve. Toda que você quiser. Tá uma guerra de prefeitos pulando de um palanque para o outro, todo dia noticia isso. Prefeitos do MDB se declararem apoio para candidatos que não o escolhido pelo partido. Como Colbert disse que não ia votar. Vai ter algum tipo de punição? Não, olha, primeiro não vai ter porque eu não tenho poder para punir, nem que eu quisesse, certo? Segundo, que eu respeito o que eu disse, as peculiaridades locais. Ora, o maior adversário de Colbert é Zé Neto. Tenho como pedir a Colbert para apoiar o candidato de Zé Neto? Não tem. O que não dá para ouvir
é quando diz: o PMDB está apoiando quem não me apoiou. Ora, meu Deus, na hora do o PSL, certo? O PSL, que fazia parte do governo de Neto, não apoiou o Colbert, ficou contra. O vice de Targino, não sei, o que é deputado, meu amigo querido. Ângelo? Não, lá de Feira de Santana, que assumiu a Carlos ouvidoria. Geilson. Carlos Geilson, né? Lançou, foi contra a Colbert. Lançou tal, veio pro governo. Certo? E agora está com o Colbert. Então, não inventem desculpa para tomar atitude. Tomem as atitudes que quiserem e encarem e enfrente as consequências dessa atitude. Certo? Não dá para isso. Rapaz, sabe o que é? Ele aderiu. Cadê? A câmera tá aqui, ó. Ele aderiu aquele negócio assim, ó. Lailô. Eu não. Geraldinho, Lailô. Eu não sou Lailô, não. Lailô, não, Lailô não. Se você quiser, eu sou lá, ou lô. Agora, Lailô não. Agora, eu raciocínio, eu penso, eu falo e desafio qualquer um. O que é que vão dizer que tá errado dessa minha fala? Vamos lá. O que é? Quantas vezes? Então, João Roma era lindo porque apoiava. Depois passou a ser coisa. Quem foi que traiu quem, se tem traidor que não tem? Certo? Qual é o critério para isso? Entendeu? Entendi. Não vou nessa barca, não vou. Lúcio Vieira Lima, muito obrigado por ter participado aqui com a gente do nosso Fato e Opinião. Você sabe que a casa é sua, os microfones estão sempre abertos. E a gente vai se falar muito, né? Porque quando a gente liga para Lúcio, né, Eliezer? É uma hora de conversa no telefone. Precisa ter tempo para falar. Tempo, e não me nego a receber de ligação de ninguém. Pode estar no maior maremoto, tudo. A imprensa, para mim, eu respeito. E quando eu não puder falar, eu atendo para dizer. A imprensa se afastou de você? Uma última pergunta. Não. Se afastou de você? Você que pode responder se se afastou de mim? Eu não. Então você é imprensa. Você se afastou de mim? Não. Agora, logicamente. A gente se falava... Mas, logicamente, você não ia ligar De para mim maneira para saber o que é que eu tô comendo, como é que tá meu açúcar, se eu tô gordo, se eu tô magro, certo? Se tinha alguma notícia, você pega e liga. Sim. Certo? Né? Não tem... Oh, meu Deus do céu. Olha, eu sou um fofo. Me veja um adversário. Eu não sou... Quando você vê alguém dizer que é brigado com o Lúcio, manda dar uma surra porque não tem razão. Igual a polêmica foto que ele postou no Nós Instagram. dois? Eu fui falar um negócio no pé do ouvido dele lá no evento do MDB, ele faz sacanagem. Sacanagem não. Quem me dar um cheiro ou fui dar um beijo? Quem me mandou aquela foto foi um colega seu. Certo? Não, quem lhe mandou a foto... Foi um colega seu. Foi um colega Se você mesmo. mandou também, não sei. Mas quem me mandou foi um colega seu. Mandou, que eu não vou dizer quem é, que eu não sou delator. Sacanagem. Certo? Né? E o que é que acontece? Aí mandou uma foto você fungando no meu cangote. Eu estava ali falando. E você vê que minha cara tá até de assustado. E eu não tenho memória de ficar. Eu não tenho memória de delator, nem memória de elefante. Certo, né? Teve gente Eu não sabia naquele momento se foi um sussurro, se foi um cheiro, teve se foi um nos seus beijo, comentários, se foi o cafone. Teve gente nos comentários que dizendo analisou. que você gostou, que você revirou Mas o isso eu olho. não gostei, revirei, não tem problema nenhum, eu gosto, não tem problema nenhum, eu não tenho esse negócio pra mim não, rapaz. Esse negócio de, beijou um homem, deu um cheiro não sei o quê, porque deu um cheiro que quiser, qual é o pedaço que tira, porque você deu um Quem cheiro... ficou com ciúme foi Gunning, Luiz Gunning, sobrinho de Paulo Souto, porque ele disse que ele é gordinho, então eu queria que também eu tirasse uma foto com ele, sim, na mesma pegada. Veja como são as coisas, já disseram pra mim que ele ficou com ciúme de mim. Ah, aí já foi de você. tá aí, Ô, então, Gani, deve ser Luiz. moleque descarado, Gani, assuma seus romances. Lúcio, obrigado. Eu que agradeço. Estão sempre abertos. Bom, muito obrigado à Bahia, obrigado aos baianos, a todos os profissionais da imprensa. E eu volto a dizer, estou sempre à disposição, sempre aberto a perguntarem o que quiser. Para mim não me constrange nada. Eu tenho uma frase que eu uso, eu sou inconstrangível. E eu sou inconstrangível porque eu falo a verdade. O que eu falei aqui, nessa mesa de bar, daqui a 100 anos, você pode me levar para a mesa de bar, nem que seja lá no céu, na nuvem que for, a nuvem do bar, né? E eu vou repetir tudinho. Eliezer, obrigado também a participação. A gente segue com esse projeto, né? Não tem que seguir, não pare não. Sim. Nem que eu venha todo dia dar entrevista pra vocês, nem que eu Daqui seja o único a dar, eu vou estar aqui. Daqui até outubro a gente vai ter muita coisa. Tanto Agora- entrevista como análise, né? Pronto, agora só mais uma coisa. Diga. Pra você chamar aqui, isso aqui é uma mesa de bar, você tem que botar um drinkzinho, botar um salgadinho, alguma coisa. Água. Água de torneira. Água de Jô Água Soares. da torneira. Né? Sacana. E pelo menos a gente leva caneca com a gente? Não, Ah, meu daí Deus não. do céu. Dona tá bom. Edna já disse que se você levar essa daí, Não vou levar, ela vai não. buscar. Não, ela vai Olha, buscar? vai buscar. Ah, então eu vou levar só pra ela ir lá me visitar.
Minha gente, forte abraço a todos. Esse foi mais um Fato e Opinião, nosso programa de análises políticas e entrevistas aqui na nossa BNews TV. Com certeza vamos ter muita conversa para a gente se encontrar aqui nesse canal, certo? Forte abraço a todos e até a próxima edição.